Irmãos, eu vou falar nessa noite, vou repartir com os irmãos nessa noite. Eu não costumo muito colocar temas, títulos nas mensagens, mas essa mensagem cabe um tema e um título. E o título dessa mensagem é: Vai Lutero, pendura as teses. Vai Lutero, pendura as teses. Muito bem, irmãos, quem foi Lutero? Uma pergunta, né? Se ouve falar tanto de Lutero, ontem, se não me engano, acho que foi ontem, hoje, não me lembro, nós passamos em frente, acho que foi ontem, passamos em frente a uma escola de inglês, que ensina a língua inglesa, e aquela escola estava enfeitada para a festa do Halloween, que eles comemoram agora no final do mês de outubro, exatamente no dia da Reforma Protestante. Alguém pode dizer uma coincidência, né? Mas nós sabemos que a história, ela conta uma outra versão do porquê o Dia das Bruxas foi criado. Não vou discorrer nisso, porque não é o momento, mas porque o Dia das Bruxas foi criado exatamente no dia em que se comemora a Irmandade Cristã, a Reforma Protestante. Então a gente fala muito de Lutero, porque Lutero foi o homem que teve a coragem e a iniciativa de se rebelar contra as mazelas da igreja. Mas nós temos outros homens, outras pessoas que foram igualmente usadas por Deus, né, para que a reforma pudesse acontecer. Mas nós lembramos mais de Lutero. Por quê? Porque foi esse homem que Deus usou um pouquinho na questão da reforma. Eu quero ler alguns textos. Eu vou ser obrigado a ler, porque isso aqui não dá para a gente gravar, é muita coisa, mas só para a gente conhecer um pouquinho quem foi Lutero. Lutero não é um papa da Igreja Católica. Inclusive isso aqui não são palavras minhas, né? De um professor lá do seminário. Lutero não é nenhum herói. Lutero não é infalível. É somente um homem pecador que em sua angústia humana encontrou no Evangelho o poder de Deus para a salvação de sua alma pecadora. Não escondemos nenhum dos méritos e nenhum dos defeitos dos reformadores. Todos eles, assim como nós, eram miseráveis pecadores, necessitados do poder do Evangelho. Esse homem pecador chamado Lutero, o monge agostiniano, doutor em teologia, mas um miserável pecador que precisava se libertar do pecado, até que leu o poderoso verso do Evangelho de Paulo, que nós dizemos que o livro, a carta aos Romanos, é o Evangelho de Paulo, aonde ele leu o capítulo 1 da carta paulina aos Romanos, verso 17, onde diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então, irmãos, Lutero é um homem comum, não é um super-herói. Até esse tempo era um monge, pertencente à igreja romana, à igreja católica romana. O monge que defendia todos os conceitos, a história, a tradição da igreja romana. O monge da linha agostiniana, estudante de teologia, doutorado em teologia, né? Mas como diz aqui o resumo desse irmão que escreveu, um pecador como qualquer um de nós. Então, irmãos, nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então Lutero foi esse homem comum, um homem como qualquer um de nós. Qual a ligação dele com o Evangelho? Vamos ler. Esse homem pecador entendeu que todas as obras humanas, tudo o que fazemos para alcançar a salvação, todas as nossas obras de justiça são absolutamente nada diante de Deus. Então, irmãos, não são as nossas boas obras, não é o nosso comportamento, não é a nossa religiosidade
que nos fazem aproximarmos de Deus. Não são essas coisas que nós às vezes reputamos, né? Coisas até mesmo exteriores, que nos dão a garantia da salvação, de um lugar na presença de Deus. E Lutero era um homem que estudava, e como eu disse no princípio, e com muitos outros reformadores, com muitas outras pessoas que tinham a mesma visão, ele começou a ficar confuso com as doutrinas, com os ensinos que eram trazidos e repartidos através da igreja romana. Então ele entende que tudo isso que os homens fazem, as obras sociais, as boas obras, a religiosidade, tudo isso era nada diante de Deus. Seus olhos se abrem então para as Escrituras. Irmãos, o que convence o homem, através da ação do Espírito Santo, do seu estado pecaminoso, é a palavra de Deus. E através do contato com a palavra de Deus, esse homem começou a ver verdades as quais ele não via sendo pregadas pela igreja e pela tradição da igreja. Eu conheci um bandido quando eu era menino, ou melhor, um ex-bandido. Na época era o Paulistinha Naval, o nome dele, o apelido dele. Perseguido pela justiça, ele entrava sorrateiramente nas casas para roubar, para subtrair coisas. E eu conheci esse homem na Igreja Batista do Cambuci 2 vezes. Ouvi o testemunho desse homem na igreja. E ele, quando ele contava da conversão dele, era algo muito interessante, irmãos, porque ele dizia que ele estava preso, ele fugiu várias vezes da cadeia, várias vezes. E ele estava preso no momento daquele, talvez, diversas vezes que esteve dentro de um cárcere, e uma senhora da igreja da qual eu fazia parte quando era criança foi visitá-lo e falou, e convenceu lá os homens para entrar no cárcere. Ela falou: eu queria dar um presente para aquele homem, e entrou com um exemplar da Bíblia e deu para ele, não é? E ele disse: a senhora veio me dar a Bíblia, que bacana, puxa, que coisa boa. E pegou a Bíblia e jogou na cara da mulher, com toda a força dele. Só que a Bíblia bateu nas grades da cela, bateu e caiu assim, né, com um versículo aberto que falava sobre a terrível, eu não vou saber o versículo agora, mas que falava da terrível situação do homem sem Jesus. E quando ele foi pegar a Bíblia toda desfolhada, toda desbeiçada, ele viu aquele versículo. Mas o que é isso aqui? Então ele se senta e ele começa a ler o Evangelho de São João, e ele começa a ler aquilo, e a palavra de Deus começa a transformar a vida daquele homem. Ele lê com todos os Evangelhos, ele lê todas as cartas de Paulo, ele começa a ler a Bíblia, ele se torna um novo homem. E quando ele consegue ganhar, ele não se foge mais. Quando ele consegue ganhar a liberdade por bom comportamento, ele sai, ele diz: agora eu vou às igrejas para contar aquilo que Deus fez por mim. Então, irmãos, Lutero, ele começa a perceber que o que muda o homem é a palavra de Deus, que o que muda a vida do homem é a palavra de Deus. Então, irmãos, ele era um homem comum, um bom monge, um monge bom. Cumpria, isso aqui agora eu vou ler, irmãos, palavras de Lutero, num dos resumos que ele tem no testemunho dele. Ele diz assim: eu era um bom monge, cumpria minhas regras tão estritamente que me aventura a dizer que, se algum monge entrasse no céu pelo monastério, ou seja, pela separação, eu teria conseguido. Todos os meus companheiros do monastério que me conheciam me confirmariam isso, porque se eu tivesse ido muito longe, eu teria me martirizado até a morte com vigílias, orações, leituras e outras tarefas. Então, irmãos, ele achava que era o esforço dele, ele achava que era o jejum dele, ele achava que era a oração dele, ele achava que eram as leituras dele que iam
fazer com que o céu fosse o seu caminho ou o seu destino final. E é então quando ele começa a ter contato com a carta aos Romanos, ele começa a ler de uma forma diferente. De uma forma diferente a carta aos Romanos. E através dessa leitura, através desse conhecimento que ele vai adquirindo nessa leitura, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar no coração de Lutero. Eu reforço, irmãos, onde estava Lutero? Dentro de um monastério. Lutero era um monge católico. E Deus começou a falar com ele lá dentro. Porque, irmãos, para Deus não existem barreiras. Para Deus não existem barreiras, irmãos. Às vezes nós entendemos que a pessoa ela vai se converter ao entrar por aquelas portas e nós pregarmos o Evangelho, mas muitas vezes Deus está incomodando pessoas nas mais diversas situações, dos mais diversos lugares, porque por Espírito Santo, irmãos, não fica reservado dentro de quatro paredes. Por isso a importância, irmãos, de sermos testemunhas vivas do Senhor Jesus, porque às vezes nós nem percebemos, as sementes estão sendo lançadas, as pessoas estão olhando, e o Espírito de Deus está trabalhando onde a gente acha que jamais Ele trabalharia. Ele estava trabalhando no coração de Lutero, e Lutero começa a ficar agora chacoalhado, impactado com aquilo que ele vê. E ele então se torna um homem corajoso. Ele diz: não, eu vou escrever tudo aquilo que eu estou vendo que está sendo falado e vai contra as Escrituras Sagradas. Então aí, irmãos, que ele escreve as famosas 95 teses. Se eu perguntar, irmãos, para estudiosos bíblicos, você já leu as 95 teses? Olha, irmãos, de 100 eu acho que eu vou encontrar um ou dois, talvez porque fizeram um trabalho em cima das teses. Porque é uma leitura difícil, não é uma leitura fácil, é uma leitura complicada. Mas Lutero não estava nem aí, irmãos. Ele pegou e escreveu 95 teses contra as doutrinas da Igreja Romana. O que eram essas teses? Do que tratavam? Então, como eu disse, a maioria dos cristãos não sabe. Ele não se posicionou, irmãos, exatamente contra a Igreja Romana. A gente, Lutero fez uma nova religião. Não, irmãos. Por isso eles são chamados de reformadores. Construir uma casa é uma coisa, reformar uma casa é outra coisa. Construir uma casa significa jogar para baixo e fazer de novo. Reformar uma casa significa, bom, esse teto eu vou mexer, esse chão eu vou mexer, aquela parede eu vou deixar assim, a entrada eu vou deixar assim, vou reformar. Por isso que a gente colocou aqui, ele não é nenhum herói, mas ele foi um homem que Deus usou. É isso que eu quero que você comece a gravar na sua mente, no seu coração. Ele foi um homem que Deus usou com intrepidez. Então ele não se posicionou exatamente contra a igreja, mas contra as doutrinas que ele estava descobrindo nas Escrituras, não estavam conforme aquilo que ele estava lendo e estudando. Então ele se posiciona contra coisas que a igreja estava fazendo, contra situações que o Papa estava colocando. Muita coisa, irmãos, nessas teses eram de ordem social, diziam respeito à condição do homem, à situação do homem. Muitas dessas aqui combatiam as indulgências que eram praticadas pela igreja para tirar dinheiro do povo, à custa de se comprar ou de se amenizar a questão da salvação, a questão do perdão, do futuro, do paraíso. Então, as indulgências eram como se você estivesse negociando alguma coisa para escapar da condenação divina.
E Lutero, então, quando ele lê esse texto, ele diz: mas o meu justo viverá pela fé. Ele diz alguma coisa diferente aqui. A salvação não depende de mim. A salvação não depende dos meus esforços. A salvação, ela não depende das coisas que eu penso, que eu pratico, das coisas que eu quero mudar em mim externamente. A salvação depende única e exclusivamente da graça do Senhor Jesus Cristo. Isso impacta a vida dele. O justo viverá pela fé. A fé que vem de Deus através de Cristo Jesus e alcança o homem. Então ele se incomoda. Lutero é um homem que agora se incomoda. Ele quer fazer conhecido aquilo que ele está descobrindo nas Escrituras. Irmãos, um doutor em teologia. Quando você estuda a vida de Lutero, quando você vê a biografia de Lutero, eles dizem que Lutero era um estudioso, era um homem que gostava de estudar, era um homem muito sábio, muito conhecido, era um dos mais respeitados monges que tinha, porque ele estudava, ele sabia falar. E esse homem agora, irmãos, em contato com a palavra de Deus, ele descobre que a fé vem de Deus para alcançá-lo através de Cristo Jesus para a salvação eterna. Então começa a mudar, a vida de Lutero começa a mudar. Eu vou dar uma parte aqui, irmãos, só para a gente falar um pouquinho dessas teses, só para os irmãos terem uma ideia. Não vou ler os 95, senão os irmãos vão ficar cansados, mas só para a gente ter ideia. 31 de outubro de 1517 é tido como dia da Reforma Protestante. 31 de outubro de 1517. Por isso que a festa de Halloween ela acontece no dia 31 de outubro. Então diz assim: por amor à verdade e o empenho de elucidar a verdade, vai lá na Catedral de Wittenberg o padre, o reverendo Martinho Lutero, mestre de artes e da santa teologia, professor catedrático de teologia também na própria Universidade de Wittenberg. Ele vai lá e começa a pregar as teses que diziam, eu vou ler algumas, ao dizer, fazei penitências, etc., conforme Mateus 4,17, o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo diz que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Não aquilo que você faz no momento, não aquilo que você faz no momento que você quer um troco de Deus, mas a sua vida deve ser uma vida de penitência. Jesus diz mais ou menos que você tem que ser luz e sal, sempre. E ele vai dizendo, vou pegar uma outra aqui. O Papa não pode remitir culpa alguma, senão declarando e confirmando que ela foi perdoada por Deus, ou sem dúvida, remitindo-a aos casos reservados para si. Se esses forem desprezados, a culpa permanecerá por inteiro. Vamos traduzir isso aqui, irmãos. Ele está dizendo, o Papa não pode imputar a culpa a uma pessoa e nem muito menos tirar a culpa desta pessoa, mesmo que se pague com uma indulgência, com dinheiro, com galinhas, com roupas, com frutas. Não. E ele vai falando. Outra, Deus não perdoa a culpa de qualquer pessoa sem ao mesmo tempo sujeitar em tudo humilhada ao sacerdote seu vigário, a Cristo. Por isso o Espírito Santo nos beneficia através do Papa, quando esse, em seus decretos, sempre exclui a circunstância da morte e da necessidade. Ou seja, eu não preciso do Papa, eu preciso do Espírito Santo. E foi embora, irmãos. Aqui, né, eu disse para os irmãos, é uma leitura difícil. Ele diz assim, essa erva daninha de transformar a pena canônica em pena do purgatório, parece ter sido semeada enquanto os bispos certamente dormiam. Então aí se criou o purgatório. Por que se criou o purgatório, irmãos? Porque muitos lordes, muitos senhores cheios do dinheiro diziam, essas penitências são muito pesadas, mesmo que eu pague, mesmo que eu faça o sacrifício para que elas não venham sobre a minha vida, eu jamais assim mesmo alcançarei o céu. Então fizeram um pedágio e chamaram esse pedágio de purgatório. Então, o purgatório é um tempo onde você entra e pode purgar os seus erros, os seus pecados,
para que enfim consiga entrar no céu. E aí vai embora, irmãos. São muitas coisas, não dá certamente para ler, né? Mas ele vai trabalhando essa questão. A 16ª, por exemplo, inferno, purgatório e céu, parecem diferir da mesma forma que o desespero, o semi-desespero e a segurança. Parece desnecessário para as almas do purgatório que o horror diminua na medida em que cresce o amor. Então vejam, irmãos, às vezes até aqui parece que ele nem chega a condenar o purgatório, né? Em algumas leituras que a gente faz aqui, mas nos mostram que o que ele quer verdadeiramente, irmãos, é mostrar que o caminho não é esse. O caminho é a justiça revelada em Deus através de Cristo Jesus. O justo viverá pela fé. Lutero recebeu, irmãos, a missão do Senhor, uma incumbência de fazer conhecidos os pensamentos dele e de alguns outros monges que se indignavam com a aplicação das indulgências aos pobres e outras pessoas do povo. A leitura bíblica da carta aos Romanos foi fundamental nesta situação. A ação de Lutero deve ser a ação de cada crente. Cada um deve ir a algum lugar fazer acontecer. Diz Lutero: eu esperava que encontraria paz e consciência com jejuns, orações, vigílias, com as quais eu afligia o meu corpo, mas quanto mais eu me esforçava com essas coisas, menos paz e tranquilidade eu conhecia. Então veja, uma pessoa piedosa, uma pessoa que achava que através do sofrimento que ele mesmo se imputava, se auto-imputava a ele mesmo, não é? Se privando de comer, se privando de dormir, passando noites em claro, ele começa a perceber que quanto mais santo ele se torna, mais incerto o futuro e a eternidade representavam na vida dele. Ele conclui dizendo: após vigílias, jejuns, orações e outros exercícios de natureza rígida, com as quais, como um monge, eu me afligia quase até a morte, a dúvida ainda era deixada em minha mente, e eu pensava: quem sabe que essas coisas são agradáveis a Deus? As citações foram tomadas de um livro que conta a biografia de Lutero. Então, irmãos, não é a igreja romana, não é a igreja evangélica, não é um monge, não são os reformados, não são os batistas, não são os pentecostais. Quem faz a obra é o Espírito Santo através da Bíblia Sagrada, através da ação que ele tem direta à vida das pessoas. E Lutero, ele começa a perceber isso aí. Ele começa a entender: espera um pouquinho, são tantas coisas que o homem coloca, mas se Deus não intervir, se não for Deus a colocar no meu coração a consciência de que o justo vive pela fé, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Romanos 5:1. Então a ação, ela vem de Deus, ela vem de Jesus. Lutero, então, ele começa a ter, irmãos, essa luta interior. Nós sabemos que muitos monges, eles se retalhavam, pegavam chicotes, né? Quando ele pensava um pensamento ruim, ele ia lá e chicoteava, então ficava sem comer, para se penitenciar daquele erro que ele fez. Teve um pensamento ruim, um pensamento errado. Quantos crentes são assim, né, irmãos? Esquecem da graça redentora do Senhor Jesus Cristo. E Lutero então começa a fazer um apanhado de todas essas coisas. Irmãos, a ação de Deus, ela vem quando Deus olha para um coração e Ele sabe, eu não sei, você não sabe, nós não sabemos. Ele olha um coração e Ele fala: eu vou trabalhar no coração dessa pessoa. Por isso que a gente não pode julgar, né, irmãos? Você não pode chegar e falar: não, essa pessoa nunca ela vai abrir o coração para Jesus. Nós não sabemos, porque às vezes no momento da morte eu não estou do lado daquela pessoa.
E se no momento da morte, ali segundos antes da morte, aquela pessoa, ela se lembrou das coisas que foram faladas, e ela se dirige a Deus, a Jesus Cristo, como aquele homem que estava sendo crucificado junto com Jesus, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor Jesus disse para ele: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Não fez nada, irmãos. E não fez nada. Se lembrou uma igreja. Não deu tempo de dar um dízimo, de dar uma oferta. Não deu tempo sequer de descer as águas para ser batizado. Ele apenas declarou Jesus como o Senhor da vida dele. Senhor, lembra-te de mim. Então, irmãos, é uma ação de Deus. E Lutero, ele sentiu isso ao ler a Bíblia, e o Espírito Santo começou a incomodá-lo, e ele foi e colocou todas essas questões contrárias aos ensinamentos, com muita coragem, ele foi e colocou ali, pregou aquelas teses, não foi uma folha, foram muitas folhas, provavelmente, ele colocou aquilo ali para que todos que entrassem lá na catedral de Wittenberg, no seminário de Wittenberg, passassem e lessem aquilo que estava escrito ali. E começaram a refletir no que estava ali. Isso é verdade. Nossa, é verdade isso aqui. Por que as minhas penitências vão me fazer melhor do que o outro? Porque se eu tenho mais, eu posso pagar. E se eu não tenho nada, então eu não mereço o céu. E as pessoas começaram a pensar que a graça salvífica, a graça que salva, ela vem do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, Lutero fez tudo isso. Um homem intrépido, um homem que Deus usou. Agora, irmãos, as coisas de Deus, elas são inegociáveis, não é verdade? As verdades de Deus, elas são inegociáveis. Você não pode negociar com as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são sagradas. E Lutero começou a entender isso aí. O professor José Ribeiro, pastor lá no nosso seminário, ele conta uma experiência muito interessante. Quando ele estava estudando letras na Faculdade de Mogi das Cruzes, e ele disse que na classe sempre haviam debates. Eles sabiam que ele era crente, não se envergonhava do Evangelho de Cristo, e havia um professor lá que gostava de afrontar. E um dia, irmãos, esse professor chegou com oportunidades de bolsas de estudo na USP. Na época, muito mais do que hoje, eram coisas assim valiosíssimas, você conseguia entrar na USP. E ele falou: olha, eu tenho aqui para os melhores da classe. E ele falou para o pastor Zé Ribeiro: olha, você é um cara que eu gostaria de privilegiar. A gente percebe que você é um cara diferente, um cara que estuda. E disse para ele: eu quero que você faça uma pesquisa, para que isso sirva de ingresso para você, sobre os escândalos que existem no meio dos evangélicos. Eu imagino, irmãos, que era aquela época, quem é mais antigo aqui, lembra de Jim Swaggart, de Rex Rambam, eram pregadores norte-americanos que tinham programas na televisão. Eu lembro que várias tardes a gente ficava assistindo, eu gostava demais de Jim Swaggart, gostava demais, dificilmente perdi um programa dele. E a gente gostava do jeito dele pregar. Então, foi essa proposta que foi feita. E o professor José Ribeiro disse assim: então deixa eu fazer uma outra proposta. Se eu puder propor para você que o bêbado não é mais bêbado, não está mais na sarjeta, porque conheceu Jesus, e hoje ele está dentro da casa dele com a família dele. Se você permitir que eu conte que o preso, que matou, que delinquiu, que fez coisas erradas, ele conheceu Jesus e ele não está mais na cadeia, ele está integrado a uma sociedade com uma vida totalmente diferente. Se eu puder discorrer nesse tema que você está me falando, que casais que estavam se separando, que estavam brigando, conheceram Jesus e a vida deles mudou.
Se eu puder contar que pessoas que estavam mergulhadas no vício naquela época, ele começou a trabalhar, ajudando numa casa de recuperação, ele disse: olha, eu conheço várias pessoas que estavam jogadas, conheceram a Jesus Cristo e não estão mais nas drogas. Se eu puder contar tudo isso, então eu faço um trabalho de pesquisa para entrar na USP. Porque às vezes, irmãos, é fácil a gente criticar, é fácil a gente apontar os erros, é fácil a gente, irmãos, falar: está vendo, os escândalos, vou fazer mesmo, vou trabalhar mesmo. Irmãos, o Evangelho tem muitas coisas positivas, apesar do que a gente ouve e vê por aí. O Evangelho continua o mesmo, a palavra de Deus continua a mesma, ela é inegociável, ela continua sendo a única, irmãos, que transforma o homem numa nova criatura em Cristo Jesus. Eu estava conversando com o capelão e eu falei para ele: nossa, quantas experiências eu tive na casa de recuperação, dentro da casa de detenção, quando existia aqui a Zona Norte do Carandiru, quantas coisas eu vi acontecer pela obra maravilhosa de Jesus Cristo na vida daquelas pessoas que conheceram Ele como único Senhor e Salvador, e suas vidas mudaram completamente. Até citei um exemplo hoje de manhã no estudo da escola bíblica. Então, irmãos, é a intrepidez de Lutero, a coragem de Lutero, é a coragem e a intrepidez que Deus quer de você. Não negocie o Evangelho, não se envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo. Faça aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Deus falou: vai, Lutero, e pendura as teses. Vai, Lutero, e coloca. Eu estou tocando o seu coração, eu estou mostrando para você, estou abrindo seus olhos. Vai lá e faz isso. É isso que eu quero que você faça. Aí a gente fica pensando: Lutero foi um homem perfeito? Não. E ele sabia disso. Os irmãos viram aquilo que eu li, né? Ele dizendo que ele se afligia, que ele achava que era o máximo, porque ele se afligia, ele jejuava, ele orava, ele achava que o céu já estava garantido. Os outros monges que estavam do lado, então, diziam: não, se for tudo isso, o céu já é seu. Mas ele começa a descobrir que o justo vive pela fé. É Deus quem faz a obra. Então, irmãos, Lutero não foi um homem perfeito. A gente acha que ele foi, mas não. Eu coloquei aqui algumas coisas. Lutero, irmãos, conta a história que, mesmo depois de ter colocado essas teses, mesmo depois de ele começar a trabalhar nessa questão do Evangelho, conta a história que muitos judeus pereceram através das mãos de Lutero. Ele perseguiu. A história diz que muitos judeus foram mortos porque não quiseram aceitar essa nova visão do cristianismo reformado que ele estava pregando. Conta a história que mesmo antes ele era um homem ruim e que muitas vezes consentiu também na morte de pessoas. Então, irmãos, os erros de Lutero, as coisas que se falam de Lutero, talvez sejam coisas que mostram o quê? Que ele não era um homem perfeito. Graças a Deus. Porque perfeito é só Jesus Cristo. Mas Deus deu uma missão para Lutero. Deus falou: Lutero, vai lá e pendura as teses. Lutero, vai lá. O que eu quero que você faça vai na catedral e pendura as teses daquilo que você está recebendo de mim através do Espírito Santo. Vai e pendura as teses. Irmãos, o que Deus está falando para nós essa noite? Vai. Vai e faz aquilo que Deus pediu para você fazer. O que Deus pediu para você fazer, às vezes não é o que Ele pediu para eu fazer. Talvez o que Deus colocou na minha vida, Deus colocou lá um seminário, talvez não tenha colocado na sua vida, mas colocou. Então Ele está dizendo: vai e ensina aquelas pessoas, vai e orienta aquelas pessoas, vai e reparte aquilo que você tem conhecido com aquelas pessoas. Deus está falando nessa noite: vai, José,
Vai, Maria. Vai, João. Vai e coloca as teses. Vai e faz alguma coisa. Onde você está, onde você vive, onde as pessoas estão ao seu redor. Vai e faz alguma coisa. Vai com intrepidez. Viva o Evangelho. Pregue o Evangelho. Mostre que o que Jesus fez na sua vida é algo que somente Jesus pode realizar na vida de um ser humano. Deus está falando para nós irmos, irmãos. Por isso que eu disse na abertura, nós estamos vivendo um tempo complicado, um tempo difícil, um tempo onde nós vivemos incertezas. E Deus está dizendo que tem um plano para as nossas vidas. Ele tem um plano para a tua vida. Porque você, onde você pode ir, onde você pode entrar, de repente eu não posso ir, eu não posso entrar, você está lá. E Deus está falando, vai e faz. Você está aí, vai e faz. Você tem acesso a esse lugar, vai e faz. Vai lá e pendurar, eu vou pendurar as teses, só isso. Irmãos, não existe só nas coisas de Deus. As coisas de Deus não existe mais importante, menos importante. Tudo que você faz para o reino de Deus, em prol do reino de Deus, tudo que você faz é importante. Você não sabe, irmãos, às vezes, uma palavra que você dá para uma pessoa. Você não sabe, irmãos, às vezes, uma oração que você faz por uma pessoa e de repente você nunca mais vê essas pessoas na sua vida. Você não sabe o efeito que isso pode causar na vida daquela pessoa. E às vezes Deus nem permite que a gente fique sabendo, que é para nós não nos engrandecermos. Porque tudo é para a honra e glória do nome dele. É para o crescimento e edificação do corpo de Jesus que está nesse mundo. Então, irmãos, às vezes a gente não sabe, mas Deus está falando para eu ir lá e colocar. Eu sou um homem que tem problemas, eu não sou perfeito, Lutero também não era. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei. Você vai de alguma maneira ser uma ferramenta, um instrumento nas mãos de Deus. Porque, meu irmão, quem está conduzindo você é o Espírito Santo de Deus para fazer as coisas, para ir e fazer as coisas acontecerem. Aí você tem que ir. Lutero não rabiscou ali, falou, olha quanta coisa errada, olha, venha ver aqui, chamou os amigos dele, ficou indignado, olha quanta coisa errada, olha como a igreja está ensinando coisas erradas, como a igreja está tentando dominar as pessoas, olha como a igreja está julgando as pessoas, olha que coisa ruim, olha, vamos orar aqui, vamos pedir que Deus tenha misericórdia. Não, ele foi e colocou, Deus mandou ele ir e colocar, Deus mandou ele ir e pregar, para que as outras pessoas pudessem ver e se livrar dos erros que estavam cometendo, achando que estavam se aproximando de Deus. Deus tem algo para a sua vida, meu irmão. Deus tem alguma coisa para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Deus quer realizar algo na sua vida. Para isso, meu irmão, você precisa abrir o seu coração e permitir que Deus trabalhe, que Deus possa fazer alguma coisa diferente.